Irmãos, a paz e a graça de Cristo Jesus, eu trago um comentário nessa manhã a respeito da palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, que nos fala da oferta da viúva pobre. Primeiro, é interessante nós lembrarmos de que entre vários grupos sociais que existiam na época de Jesus, os mais desprovidos de recurso eram as viúvas e os órfãos. Tanto que, no tempo dos apóstolos, as ofertas levantadas na igreja eram colocadas na mão de homens de confiança para que cuidassem daqueles que estavam desprovidos de recursos para aqueles momentos. Não só espiritual, mas humano. Então era um cuidado com as viúvas e os órfãos. Quão difícil, ou até colocando quão terrível era ser viúva naquele tempo, quando não tinha marido ou filhos e alguém que se preocupasse e cuidasse dela, como nós temos o cuidado nos nossos dias. Então a Bíblia diz que Jesus vai ao templo e ele fica de frente à chamada Arca do Tesouro, ou local onde as pessoas depositavam suas ofertas. E o primeiro versículo diz que Jesus observava os ricos. E os ricos. Ele não diz às pessoas, fala, os ricos deitavam, colocavam ali as suas ofertas. E Jesus a palavra faz a observação de que a oferta dos ricos era daquilo que sobejava. Essa é a narrativa de Jesus. Ou seja, eles apresentavam a Deus aquilo que sobrava. Sobra, o nome já está dizendo, sobrou, não nos faz falta. A esmola, de certa forma, a esmola em si é uma sobra, não é? Você, quando dá esmolinha a alguém na rua, você não dá tudo. Você dá aquilo que não te faz falta, não é? Nós fazemos, infelizmente, essa é a nossa ideia. Damos esmola, damos a sobra, até pela, às vezes, a incapacidade humana de recolher aquela pessoa, levar à sua casa ou fazer algo maior ou melhor que ele necessita. Mas o foco é que os ricos, Jesus diz isso, não eram os remediados, eram os ricos, ou seja, quem podia, quem era rico? Quem podia, dava sobra para Deus. Bom, primeiro entender que Deus ele não depende ou necessita de nenhuma dádiva humana nossa. Aquilo era referente às necessidades do templo, do culto, dos levitas que viviam daquilo, não no foco do Deus o eterno, porque dele são todas as coisas. Então, uma necessidade de dar é nossa, e de receber. Deus, você deu para ele, tudo certo. Se não deu, tudo certo. Se eu der glória a Deus, bom para mim. Não altera Deus. Se eu não der glória a Deus, ruim para mim. Não altera Deus. Ele é Deus. Ele quer receber a glória, o louvor, a glorificação, sentir a nossa gratidão para com Ele, como um pai espera do filho. Mas não muda a pessoa, a natureza de Deus. Não é? Porque Ele é eterno. Porque Ele é pleno. Porque Ele é todas as coisas. Então Jesus diz de que um grupo dava o que sobrava, apesar de ter muito. E aí entra uma pobre viúva e coloca duas moedinhas, né? Talvez duas de 50 centavos, hoje duas de R$ 2, não sei. Duas moedas. Então era pouco valor. Mas Jesus disse assim, ela deu tudo que tinha. E Jesus pergunta aos discípulos, viste aquela mulher? Ninguém viu a viúva. Viram os ricos. Há muita aparência dentro do evangelho. Há muitas pessoas que procuram aparência e vivem de aparência, né? Pessoas gostam de movimento, de fachada, de placa, de grupo, de denominação, de estrutura humana. E muitas vezes ele está dando sobra, né? Sobra do meu tempo,
a sobra do meu interesse. Imagina se você der no seu trabalho a sobra, se você der para o seu filho a sobra, se você der para o seu marido. A gente não faz isso, né? Agora, como dar sobra para Deus? Não é? Aí diz, eu vou à casa do Senhor porque eu vou buscar, pedir uma bênção. O que é uma bênção? O que é bênção? A Bíblia diz assim, se tu uma bênção. A bênção maior é o nosso relacionamento com o Senhor, segundo a sua palavra, que está muito além de viver dentro da igreja. Mas devemos sermos crentes além do templo, não é verdade? Agora, há de voltarmos para Deus, há de buscarmos ao Senhor, há de dedicarmos ao Senhor para o nosso benefício. A oferta era para o benefício do povo, não era para Deus. Então ela sabia investir. Aqueles que têm recebido, aqueles que, pela graça de Deus, têm sido abençoados, muitas vezes têm dado sobra para Deus, têm dado o resto. Não é verdade? Como eu disse, resto do tempo, resto do dia. Lembrei, hoje eu vou buscar o Senhor, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a palavra, hoje eu vou cantar um louvor, porque afinal eu estou triste. Hoje eu vou na igreja, que faz tempo que eu não vou na igreja, eu vou estar com os irmãos, eu vou louvar a Deus. E o segredo é dar tudo o que tem. E eu aqui não estou me relacionando a dinheiro, a valor monetário. Estou falando da nossa vida, da nossa entrega ao Senhor. Não buscá-lo por interesse. Não ter Deus como sobra. Se eu tiver um tempo, se der, eu buscarei, eu irei, eu farei. Mas quando aperta, né? Nós lembramos do Senhor. É comum, eu não vou falar, mas é comum, e não estou julgando, mas estou falando de ser próprio humano, das pessoas no aperto, na enfermidade. Recebia um tempo aí uma pessoa muito aflita com seu estado de saúde, como um moribundo, triste e com medo de morrer, né? E estava ali, sentadinho, jururu, mas depois que as coisas melhoraram, ao certo, pareceram positivas para ele, esqueceu. É isso mesmo. Isso é o homem. Isso somos nós. Por isso o eterno não depende. Ele deseja, ele nos quer, ele nos ama. Mas ele não precisa de nada, especialmente da minha sobra, do meu resto, da minha esmola para com Deus. Então atentemos, irmãos. Evangelho não é esmola. Evangelho é entrega da nossa vida irrestrita ao Senhor. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, Deus não precisa da minha, da sua e da esmola e do resto de ninguém, porque dele e por ele foram feitas todas as coisas. A ele a honra, a glória, o louvor, a majestade. Ele reina, ele reina. Nós é que precisamos. E que a viúva entendeu que o maior investimento da sua vida era o Senhor. Porque o homem desampara, o homem esquece, mas Deus não. E ela tinha o Senhor como amparo da sua alma, refúgio do seu coração. Isso é evangelho. Então, é investir, é semear. Quanto mais semearmos, mais vamos colher. Mas se pensarmos em quando puder, se der, se pensarmos em oferecer sobra para o Senhor, na verdade, sermos crentes de falta e de muitas faltas. Que essa palavra nos desperte, te desperte a não dar esmola a Deus, mas entregarmos toda a nossa vida, porque o benefício será, na verdade, para a nossa salvação. Que Deus os abençoe.